Eu briguei com minha família por ele, perdi amigos por ele. Disse para todo mundo que eles estavam errados, que não conheciam o lado dele que eu conhecia. E quando finalmente descobri a verdade, percebi que eu era a única que realmente não o conhecia. E aí, pessoal? Antes de eu começar essa história que me fez repensar cada segundo dos últimos 3 anos da minha vida, eu preciso que você se inscreva no canal agora e deixe aquele like, porque o que eu vou contar vai mexer com você de uma forma que poucas histórias conseguem. Ativa o sininho também, porque essa é daquelas histórias que você vai querer discutir nos comentários. Então, se prepara, porque isso aqui não é fácil de ouvir e foi muito mais difícil de viver. Meu nome é Juliana, tenho 30 anos, e há 3 anos eu era a namorada mais apaixonada e dedicada que você poderia imaginar. Conheci o Rafael numa festa de amigos em comum, em 2021. Ele era tudo o que eu achava que sempre tinha procurado: bonito, inteligente, engraçado, atencioso. Trabalhava como gerente de projetos numa empresa de tecnologia. Tinha apartamento próprio, carro, aquela vida estabilizada que parecia perfeita. E o jeito que ele me olhava nos primeiros meses me fazia sentir como se eu fosse a única pessoa no mundo. Os primeiros 6 meses foram de conto de fadas. Ele me levava para jantar em lugares incríveis, me apresentou para os amigos dele, conheceu minha família. Minha mãe adorou ele de cara. Meu pai achou ele um rapaz sério, trabalhador. Minhas amigas morriam de inveja. Eu tinha encontrado o cara perfeito, ou pelo menos era isso que eu achava. Mas aí começaram os comentários. Começou com coisas pequenas. A gente estava saindo de um restaurante e ele fez um comentário sobre a aparência da garçonete. Nossa, que gorda! Não devia trabalhar com um público assim. Eu fiquei meio desconfortável, mas não falei nada. Alguns dias depois, ele reclamou do atendente do posto de gasolina. Esse tipo de gente não tem educação mesmo, não adianta. Quando perguntei o que ele quis dizer com esse tipo de gente, ele disse que era gente pobre, sem estudo. Comecei a notar um padrão. Ele tinha opinião forte sobre todo mundo, e essas opiniões eram sempre negativas, sempre baseadas em aparência, classe social ou qualquer característica que ele considerava inferior. Mas toda vez que eu tentava conversar sobre isso, ele se defendia, dizendo que era só sinceridade, que ele não era de fingir que gostava de todo mundo só para parecer bonzinho. Eu sou real, Ju, não sou hipócrita como a maioria. E eu, completamente apaixonada, acreditava. Achava que ele era só honesto demais, direto demais, e que as pessoas eram sensíveis demais. No primeiro ano de relacionamento, minha melhor amiga, a Carol, veio falar comigo. Ju, o Rafael me dá um mau pressentimento. Ele fala umas coisas muito pesadas, e o jeito que ele trata as pessoas em serviços é horrível. Você não percebe? Fiquei brava. Disse que ela estava com ciúme do meu relacionamento, que ela não conhecia ele como eu conhecia. A gente brigou feio e ficamos sem se falar por meses. Meu irmão foi o próximo. Ele me ligou um dia e disse: Mana, preciso te contar uma coisa. Fui num bar com os amigos e o Rafael estava lá. Ele estava bêbado e falando umas coisas muito preocupantes sobre mulheres, sobre imigrantes, sobre... Cara, ele falou cada absurdo que eu fiquei enojado. Você tem certeza desse cara? Eu explodi. Disse que meu irmão sempre tinha sido super protetor, que estava inventando coisas para me afastar do Rafael. Defendi meu namorado com unhas e dentes. E assim foi. Um por um, amigos e familiares vieram me alertar. E um por um, eu os afastei, porque eu tinha certeza de que conhecia o Rafael melhor que todo mundo. Ele era doce comigo, me tratava bem, me fazia sentir especial. Como essas pessoas podiam estar certas se eu via um lado dele completamente diferente? No segundo ano, nos mudamos juntos. Foi quando as coisas começaram a ficar mais claras, mas eu ainda não queria enxergar. A gente estava assistindo TV e passou uma reportagem sobre refugiados. Rafael fez um comentário gelado. Essa gente tinha que ficar no país deles, vem pra cá só para roubar a vaga de trabalho. Eu disse que achava isso preconceituoso. Ele riu e falou: Preconceituoso é quem vê a realidade? Você é muito inocente, Ju.
Comecei a notar que ele tinha grupos de WhatsApp que ele escondia de mim. Uma vez, pegando o celular dele emprestado porque o meu tinha descarregado, vi a notificação de um grupo chamado Os Realistas. Fui curiosa e abri. O que vi me deixou enjoada. Eram memes ofensivos, piadas sobre minorias, discussões sobre superioridade racial, teorias conspiratórias sobre substituição de população. Quando confrontei ele, Rafael ficou irritado. Você fuçou meu celular? Isso é invasão de privacidade, e aquilo ali é só zoeira, são memes, você não tem senso de humor? Comecei a me convencer de que eu estava exagerando, afinal muita gente compartilha meme ofensivo sem acreditar de verdade, né? É só internet, só provocação, ele não seria capaz de realmente acreditar naquilo. Mas no fundo, algo me incomodava cada vez mais. No terceiro ano, em 2024, as coisas escalaram. A gente estava num churrasco na casa do chefe dele quando ele se envolveu numa discussão política. Ouvi ele defendendo ideias que me chocaram. Ele falou abertamente contra direitos iguais, contra políticas de inclusão, a favor de segregação em certos contextos. Os outros convidados ficaram visivelmente desconfortáveis. Eu tentei mudar de assunto, mas ele continuou, cada vez mais exaltado. No caminho de volta para casa, eu explodi. Rafael, o que foi aquilo? Você não pode falar essas coisas em público. E ele respondeu algo que me gelou. Por que não? É a verdade. Só porque a maioria é fraca e hipócrita, eu tenho que ser também? Começamos a brigar mais. Eu defendia ele cada vez menos convicta. Mas tinha investido tanto naquele relacionamento, tinha afastado tanta gente por ele, que admitir que eu estava errada parecia impossível. Como eu ia voltar para minha família e amigos e dizer, vocês tinham razão? Como eu ia admitir que desperdicei 3 anos da minha vida com alguém que eu não conhecia de verdade? A gota d'água veio numa noite de setembro. A gente tinha ido para um bar e Rafael tinha bebido mais que o normal. No caminho de volta, ele começou a falar sozinho, como se estivesse ensaiando um discurso. Falava sobre limpeza social, sobre ordem natural, sobre como certas pessoas não mereciam os mesmos direitos. Eu estava dirigindo e senti meu estômago embrulhar. Quando chegamos em casa, ele foi direto para o computador, bêbado, e começou a digitar algo furiosamente. Fiquei observando da porta do quarto. Ele não percebeu. Vi ele acessar um fórum que eu não conhecia, com um layout tosco e discussões perturbadoras. Ele postou algo longo, que eu não consegui ler inteiro dali, mas peguei trechos. Eles estão destruindo nossa sociedade. Precisamos agir antes que seja tarde. Quem está comigo? As respostas que ele recebiam eram ainda piores. Planos, estratégias, discussões sobre ações coordenadas. Esperei ele dormir. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia ter um ataque. Peguei o laptop dele, que tinha ficado ligado, e comecei a ler. O que encontrei me destruiu. Havia anos de postagens. Ele era um membro ativo de múltiplos fóruns e grupos extremistas. Não era só opinião ignorante, não era só preconceito casual. Era organizado, era intencional, era perigoso. Havia discussões sobre eventos que eles planejavam, sobre recrutar mais pessoas, sobre despertar a sociedade. Ele usava pseudônimos, mas as informações que compartilhava eram claramente dele, detalhes da cidade onde morávamos, do trabalho dele, até fotos do apartamento como bunker ideal. Tinha listas de pessoas problemáticas que incluíam jornalistas, ativistas, políticos. Tinha manifestos que ele tinha escrito, tinha doações que ele fazia para grupos classificados como organizações de ódio. Mas o pior, o absolutamente pior, foi encontrar as conversas privadas dele com outros membros. Eles discutiam ações concretas, nada específico o suficiente para ser evidente, mas sugestivo o bastante para ser aterrorizante. O evento do mês que vem vai chamar atenção, dizia um. Já temos tudo o que precisamos, respondia outro. E Rafael, finalmente vamos fazer diferença.
Entrei em pânico. Tirei foto de tudo com o meu celular, com as mãos tremendo tanto que metade saiu borrada. Fechei o laptop com cuidado e voltei para o quarto. Não consegui dormir. Fiquei deitada ao lado de um homem que eu achava que conhecia, que eu achava que amava, e percebi que não fazia ideia de quem ele realmente era. No dia seguinte, assim que ele saiu para trabalhar, liguei para o meu irmão. Contei tudo, chorando. Ele veio me buscar em 15 minutos. Pegamos minhas coisas essenciais e saímos de lá. Do carro, liguei para a Polícia Federal. Passei horas prestando depoimento, mostrando as fotos, explicando o que tinha descoberto. Eles levaram a sério, muito a sério. 2 semanas depois, Rafael foi preso numa operação que pegou 17 pessoas. Eles estavam planejando um ataque a um evento público. Tinham armas, explosivos caseiros, um plano detalhado. Rafael não era só um membro, ele era um dos organizadores principais. A imprensa cobriu tudo. Seu rosto estava nos jornais, nas TVs. E eu? Eu era a namorada idiota que tinha morado com um terrorista por 3 anos sem perceber. A culpa me consumiu por meses. Como eu não vi, como eu defendi ele, como eu briguei com pessoas que me amavam por causa de alguém que planejava violência em massa. Fiz terapia, muita terapia. Minha psicóloga me explicou que pessoas assim são mestres em manipulação, em mostrar faces diferentes para pessoas diferentes. Que ele foi estratégico em me conquistar, em me isolar, em fazer eu duvidar de todos menos dele. Voltei a falar com minha família, que me recebeu de braços abertos apesar de tudo. A Carol, minha melhor amiga, me perdoou. Eu só queria que você tivesse me ouvido antes, ela disse. Mas entendo que você estava sob influência dele. Os amigos voltaram aos poucos. Alguns não voltaram, e eu entendo. O julgamento aconteceu 8 meses depois. Rafael foi condenado a 15 anos de prisão por associação criminosa, posse ilegal de armas e planejamento de ato terrorista. Durante o julgamento, ele não mostrou remorso. Disse que era um patriota, que estava defendendo valores. Olhou para mim na plateia e acenou, como se ainda achasse que estávamos juntos, como se eu fosse visitá-lo. Hoje, 2 anos depois da prisão dele, ainda carrego o peso. Não do que ele fez, porque isso não é minha culpa, mas do tempo que perdi, das pessoas que machuquei, da cegueira voluntária que mantive por tanto tempo. Porque eu vi os sinais, todos eles. Eu só escolhi ignorar porque admitir a verdade significava admitir que estava errada, que tinha feito uma escolha terrível. Então, antes de terminar, eu preciso perguntar: alguém aí já passou por algo parecido? Já defendeu alguém que depois descobriu ser completamente diferente? Já ignorou sinais óbvios porque não queria enxergar a realidade? Deixa nos comentários. E se você está num relacionamento onde pessoas que te amam estão te alertando sobre a pessoa que você escolheu, por favor, escuta, só escuta. Porque pode ser ciúme, pode ser mal entendido, mas também pode ser que eles vejam algo que você se recusa a ver. Eu não quero que você passe 3 anos defendendo alguém só para descobrir que era isso que você estava defendendo. Eu não quero que você chegue onde eu cheguei. Confia nas pessoas que sempre estiveram ao seu lado, porque elas não têm nada a ganhar te alertando, só têm tudo a perder se você se afastar. E se elas estão arriscando a amizade, a relação familiar, para te dizer algo difícil, é porque realmente se importam. Obrigada por assistir até aqui. Se essa história te fez refletir, deixa aquele like e compartilha com quem precisa ouvir isso. Se inscreve no canal, porque eu continuo contando histórias reais toda semana. E lembra, amor não é cego. Nós é que escolhemos fechar os olhos. Até a próxima e se cuida!